No silêncio eterno, além do olhar, deitor profundo, onde a luz vai se esconder, fonte primordial, mistério sem fim, onde tudo nasce antes do começo, enfim. Sussurros do abismo guardam a verdade, sigue o silêncio, guarda a eternidade. Ritos e signos dançam na imensidão, no abismo e no silêncio nasce a criação. Emanações de luz da sabedoria, flor na plenitude divina, encontramos o amor. Envolve o abismo em seu manto de paz, preparando o terreno onde o pensamento se faz. Babelô surge com sabedoria a guiar, primeira emanação, a divina luz a brilhar. Sussurros do abismo guardam a verdade, sigue o silêncio, guardam a eternidade, sigue o caminho a trilhar. Ritos e sigue dançam na imensidão, no abismo e no silêncio nasce a criação. Emanações de luz da sabedoria, flor na plenitude divina, encontramos o amor. Ritos e signos dançam na imensidão, no abismo e no silêncio nasce a criação. Emanações de luz da sabedoria, flor na plenitude divina, encontramos o amor. Entre o Candomblé e o Pleoma, a alma busca sua jornada, liderando-se da escuridão, uma pura união, uma pura união. Sofia renasce da pedra e do pesar, em cada silêncio a verdade a brilhar. Ritos eternos sigue de profundidade, na dança divina, eterna bondade. Consiga Babelô, a luz a guiar, a jornada espiritual a nos iluminar. Ritos e sigue dançam na imensidão, no abismo e no silêncio nasce a criação. Emanações de luz da sabedoria, flor na plenitude divina, encontramos o amor. No pito novos e picos, no silêncio de sigue, encontramos a essência onde o divino segue. Em cada coração, a chama brilhar, ritos e siga a nos guiar. E nos guiar. É isso aí. Nós estamos abordando aí nos nossos vídeos o tema criadores, né? Mitologia ou história. Então, se você está chegando agora no canal Gnóstico, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Ok? E aí, se você de repente, né, aquela luz brilha dentro de você, e aí você diz assim, eu quero colaborar com esse canal, você pode fazê-lo pelo Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Também você pode tirar um print da capa, na thumbnail do vídeo, vai estar lá, tá? Muito bem, nós estamos abordando aqui o tema criadores. Vimos o último vídeo, eu falei sobre o pró-arguê e o pró-pator, né? E aí a gente vai esmiuçar um pouquinho mais, despedaçar um pouquinho mais, para a gente entender como era que os gnósticos, então, faziam toda essa reflexão filosófica, né, gente? Filosófica. Se você for olhar o último vídeo, você vai entender que muito dos que os gnósticos falavam fazia parte da filosofia. E o que é filosofia? Philos, amor. A Sofia. Tá? Filosofia é amor, a Sofia. Amor, a sabedoria. Que está faltando, né, gente? Está faltando. Ó, muito bem. Então vamos para o texto. O texto aqui é né? A gente vai aprofundar aqui, ó. Então, vamos lá no texto aqui. Diz o seguinte: a cosmologia gnóstica é altamente complexa e envolve uma série de entidades divinas que interagem
de maneiras multifacetadas e simbólicas. Entre estas entidades encontramos Bitos e Sige, tá? Conceitos chaves na metafísica gnóstica, bem como em outras figuras como Barbelô, tá? Que desempenham papéis importantes em diferentes emanações e etapas da criação do universo espiritual e material. O estudo dessas figuras e termos, como Proargê, Propator, Nous e Pater, oferece uma visão detalhada de crenças das diversas escolas gnósticas e de seus textos, especialmente os encontrados na biblioteca de Nag Hammadi. Tá? Certo? Está aqui, ó. Tudo isso aqui. Só não está aqui o Piste Sofia, que não faz parte dessa engrenagem aqui, né? Pelo menos não encontrei, certo? Muito bem, então nós vamos entender o que esses nomes e como é que eles são identificados nas diversas escolas gnósticas, ok? Então precisamos ter bem claro na nossa mente de que aqui nós não estamos dando todas as respostas que as pessoas querem, tá? Evidentemente, uma novela não termina no primeiro capítulo, né? Então, portanto, a gente não pode antecipar, né? E eu fazendo propaganda para a Coca-Cola aqui de graça, olha. Poxa vida, né? Eu nem me toquei que estava esse palavrão aqui. Mas, vamos seguir, tá? Bitos e Sige. Vamos ver como é que esses dois seres que... Tá, eu vou logo bem aqui porque eu gosto de mostrar, né? Tá aqui, ó. Tá? Na gnose valentiniana, tá aqui, ó. Eles são os primeiros a serem emanados do Proargê, tá? Do Uno. Portanto, Bitos também é o Propator, tá? E Sige também é a Barbelô, ou a Enóia, Pronóia, Protenóia, tá? Essa aqui. Essa aqui é chamado de Bitos, de Nous, também chamado de Propator, tá? Ele só não é chamado de Proargê porque o Proargê está aquém dele. Ele é uma manifestação do Proargê, tá? Então nós já vamos ver isso aqui, tá? Então aqui, ó. Vamos pegar aqui o termo bitos, né? Bitos do grego, né? Tá aqui o termo grego, certo? Que significa abismo, gente. Abismo ou profundidade, olha só, tá? Então veja como é importante. Bitos é a profundidade, o abismo. Quer dizer, a profundidade você nunca consegue entender essa dimensão. Por isso Valentim, ao dar essa característica e chamar este ser de Bitos, né, ele estava nos chamando para o aspecto da profundidade do próprio Proargê, do próprio Uno. Tá? É frequentemente usado na tradição gnóstica para descrever o princípio divino mais elevado, inefável e incognoscível, Pai ou monádico, tá? A fonte de todas as coisas. Bitos representa o aspecto primordial do ser, um estado de existência além da compreensão humana, onde tudo está em potencial, mas ainda não manifestado. Olha só que beleza. Então, o Bitos é aonde reside tudo em potencial, mas ainda não manifestado. Então, quer dizer, o Bitos, ele é, assim, como eu expliquei no outro vídeo,
Ele é a intermediação do pró-argê com os outros aeões, né? Então, ele é o primeiro, é a primeira emanação, primeira manifestação, primeiro desdobramento do pró-argê. Então, portanto, nele está contido toda a potencialidade do vir-ser. Tá? Então, portanto, ele pode, né, e fazer, né? Ele por isso a profundidade, ele é uma expansividade profunda, né? Então, veja bem, as pessoas perguntam, ora, se ele é a potência, né, e ele é também, diríamos assim, algo que ainda não aconteceu. Nele está aquilo que aconteceu, está acontecendo e o que vai acontecer, né? Inclusive a música que a gente introduziu, o estudo, exatamente fala desse aspecto aí, né? Que é um aspecto bacana da gente entender, porque eu já observei que muitas pessoas que estudam a gnose, elas ficam meio que, né, tentando se apegar ou tentando descobrir os termos que às vezes parecem confusos, meio que porque difere de escola para escola, né? Então, por exemplo, os textos de Nag Hammadi, eles refletem um pouco cada escola, cada compreensão, correto? Então, isso aqui é muito importante, olha, porque quando eu falo assim que as pessoas, olha só, ele diz assim, ó, onde tudo está em potencial, mas ainda não manifestado. Veja a importância de compreender a gnose. Tudo que se fala hoje em termos de leis, principalmente dos princípios da física quântica, está relacionada a estes seres, tá? A estes entes, chamado Sige e Barbelô, né? Ou Sige e Beatles, né? Porque a Sige é a mesma Barbelô, é a mesma pronoia, noia, protenóia, tá? É a mesma mãe, é a sabedoria superior. Ela é diferente da sabedoria inferior daquela da Sofia, enquanto é aquela que sai do pleroma, tem toda aquela situação, né, de impacto. Então, isso aqui é o Bitos, né, gente? Isso aqui é o Bitos, aquele que vai ser chamado de pai. Agora tem a Sige, que significa o silêncio, né? Ela é também chamada, gente, de, aqui nesse papel, por exemplo, que eu sempre mostro para vocês, ela é chamada de pensamento primordial, né? Eu já mostrei isso aqui para vocês, tá? Pensamento primordial aqui, ó. Sabedoria divina, ok? Então ela não deve ser confundida com a sabedoria descrita nos livros da Bíblia. Porque os livros da Bíblia estão descrevendo a sabedoria, mas falando da Sofia, tá? Que é aquela que pariu o Demiurgo, ok? Portanto, Sige é geralmente representada como o complemento do Bitos. Na tradição gnóstica, Sige personifica o silêncio primordial que envolve e acompanha o abismo profundo, o Bitos. O silêncio aqui não é ausência de som, mas um estado de plenitude e mistério, tá? Onde o potencial de toda a criação existe, porque ela é o útero virginal de tudo, tá? Em um estado de repouso antes de ser emanado.
Esse conceito é particularmente relevante nas tradições gnósticas, que enfatizam o mistério e o caráter inefável do princípio divino. Então, os gnósticos, pessoal, eles sempre olharam para a tríade, que é errado falar trindade, tá? Para a tríade, na figura da Barbelô, da Sige, tá? Da enóia, da pronóia ou da protenóia, que são a mesma figura, muda-se de nome, em cada escola, mas é o mesmo aspecto divino. Então, portanto, são este ser divino, a mãe divina, tá? Esse útero cósmico, é de onde vai ser emanado, gerado, né? Porque a palavra geração, gente, é muito diferente de emanação, tá? Os humanos não emanam nada, tá? Você pode usar a expressão, os humanos emanam energia, tá? Pode até ser aplicável a esse aspecto. Mas no sentido de, como os gnósticos entendiam, o ser humano não emana, o ser humano gera, tá? Então, por exemplo, um marido e mulher geram uma criança, eles não criam, tá? No sentido, não entendendo no sentido de criar a criança até se tornar adulto, não. Estamos falando de que o princípio aí é a geração. Né? Aí você pode aplicar o termo: o homem criou um automóvel diferente. Bem, você pode até usar esse conceito. Mas geralmente, tá? O que nós abordamos aqui, este conceito é muito importante, é fundamental, porque os gnósticos viam tanto a dimensão masculina como a dimensão feminina. Princípio do gênero. Ok? Então, ali está a figura da Sige, da mãe, certo? Que ela é o princípio gerador ou emanador, ok? Então, o primeiro ser gerado por ela vai ser o filho. Isso é importante te entender, porque a gente, lá no vídeo anterior eu falei do Logos, né? Então, o filho é chamado de Logos, de Cristo, tá? Pelos gnósticos. Então, nós vamos entender um pouquinho isso aí, tá? Muito bem. Aqui, ó. Qual a relação entre o Bythus e a Sige? Tá? O silêncio, eu vou voltar aqui, gente, porque eu acho que eu não li tudo, não. O silêncio aqui não é ausência de sonho, tá? Até essa parte aqui eu li, né? Esse conceito é particularmente relevante em tradições gnósticas que enfatizam o mistério e caráter do inefável princípio divino. A gente leu assim. Então, aqui, né, nós vamos ver qual a relação deles, ok? Bythus e Sige são apresentados como uma dualidade que simboliza o processo de criação gnóstico. Bythus, o abismo profundo e insondável da mente divina. Tá? De quem? Do Proargueiro. Ok? Do Uno. É acompanhado por Sige, o silêncio que precede toda a manifestação. Quer dizer, antes da manifestação, há um silêncio profundo. Porque quem vai manifestar as coisas é o Logos. Não é? Aí você vai entender por que João disse que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, estava voltado para Deus, né? E
Por meio dele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que existe foi feito, ou se faria. Agora, é bom a gente entender, veja, que o João está jogando uma visão metafísica não para a criação do mundo. Tá? É aí que está a questão. A criação física mas para uma dimensão metafísica das coisas. Tá? E aí, diz assim, esse juntos, Sige e Bitos, representam a plenitude do pleroma antes da emanação dos aeões. Quer dizer, primeiro surgiu aí eles dois. Então, o proargueu uno, né, faz surgir o propator, o primeiro pai, a Sige, a primeira mãe, que é também chamada de Barbelô, e Enóia, Pronóia, tá? Depois vem o filho, que é chamado de Logos, Cristo, Soter, enfim, tá? Nos textos gnósticos, como o Apócrifo de João, o processo de criação começa com o surgimento das emanações a partir do abismo, Bitos. Sige é, portanto, o estado de repouso e contemplação a partir do qual o primeiro pensamento divino, ou pronóia, tá, surge. Sige é necessária para a manifestação do divino, pois ela guarda e prepara terreno para o primeiro movimento da emanação. Tá? Então veja que aqui a Sige, certo? Tanto ela, esse termo aqui, ó, gente, Sige, quanto protenóia, ok? Certo? É a mesma coisa. Tá? E aí você vai ver aqui Sige e Barbelô. Olha. Barbelô é uma das primeiras emanações do Pai, portanto é a mesma Sige, né? Do Pai inefável. E frequentemente relacionada com a sabedoria divina, Sofia superior. Tá? Olha aqui, ó. Sabedoria divina ou Sofia superior. Tá? Em alguns sistemas gnósticos, Barbelô é vista como a primeira emanação feminina. Tá? É a representação do pensamento divino e da sabedoria do pleroma. Em textos como o Apócrifo de João, Barbelô surge como uma figura central responsável por iniciar a criação das entidades espirituais, incluindo os aeões. Então, como eu falei, né? Ela é o útero. Né? É o útero que vai gerar tanta coisa, né? Os aeões, nos seus diversos níveis, tá? Porque ela é como a mãe que engravida, né? Certo? E aí ela é aquele aspecto, claro que ela vai, o primeiro ser a ser gerado por ela é o autogênese. Esse termo autogênese quer dizer autogerado. Esse termo ele se aplica para dizer que aquele ser ele não surge de nada, ele se autogera. Tá? Mas os gnósticos compreendiam que o Filho, o Logos, o Cristo e tal, o autogênese, veio da relação, tá? da relação de processão entre o Bitos e a Sige, tá? O propator e a Mater, a mãe, né? Para fazer essa geração do Cristo, né? Do Logos. Por isso, uma das doutrinas que vão surgir depois, até mesmo na ortodoxia, Jesus será chamado de filho unigênito ou primogênito.
chamado inclusive de primogênito de toda a criatura, quer dizer, o primeiro entre todos. Tá? Então ele seria o cabeça. Mas aí alguém pode dizer assim, mas então ele se o Arconte, ao criar, o Demiurgo ao criar o mundo da matéria, ele usou um mecanismo, algo, então esse algo seria o Logos, né? É aqui que algumas pessoas vão confundir o Logos, o Cristo, com a Sofia. Por isso que a gente já viu em canais aí as pessoas falando que a Sofia é o mesmo Cristo, tá? E confundindo palavras como Rockman, que é sabedoria, com a Arcamote, que tem uma outra conotação que nós vamos ver lá na frente dos vídeos, tá? Para a gente não se antecipar, senão perde a graça. Então vamos lá. Ok? Então, embora, diz aqui o texto, ó, embora Sige e Barbelu não sejam a mesma figura, elas compartilham. Veja bem, aqui eu vou dar uma parada aqui, tá? Para não continuar a leitura, para a gente poder ler, tá? Elas são a mesma coisa, tá? Ela é a mesma figura. Aqui o texto está dizendo que não, mas é a falta de compreensão das escolas gnósticas que faz isso, tá? Elas compartilham de um papel no processo criativo. Sige é o silêncio que procede à criação e Barbelu é a primeira manifestação concreta da vontade divina, tá? Se Sige representa o potencial contido no silêncio, Barbelu representa a manifestação desse potencial na forma do pensamento e sabedoria. Veja que ele está fazendo uma distinção entre os dois seres, mas na verdade estão o mesmo ser, tá, pessoal? Assim, Sige e Barbelu têm uma relação de continuidade, tá? Então, a Sige, gente, a Barbelu seria a continuidade de Sige? Não, ela é, por algumas escolas, a expressão mais clara da Sige, tá? De continuidade com Sige, fornecendo o contexto necessário para que Barbelu atue como o princípio ativo da criação. Tá? Mas, se você olhar, tá, filosoficamente, você vai ver isso aí. Tá? Então, a Sige porque algumas pessoas poderiam separar o Bythus e a Sige e dizer que eles são um anti, né? Então, que na verdade o Bythus ia emanar o próprio ator e a Sige emanar a Barbelu. Tá? Pode até ser compreensível a gente pensar nisso, mas se você estuda os textos de Nag Hammadi, ou Nag Hammadi, que tem um acento lá, né? Então, portanto, Nag Hammadi, você vai ver que elas são a mesma coisa, tá? Mas pedagogicamente, para a gente entender, às vezes é necessário pontuar cada uma, porque senão as pessoas, quando vão ler um documento, encontram Sige, no outro documento encontram Barbelu, no outro encontram Pronóia. E né, a pessoa fica achando que ele está falando de coisas diferenciadas. Tá? Tá muito bem. Ela é o princípio divino, olha aqui, o princípio divino ativo da criação. Tá? Então, Bythus
e o termos proarge, propator, nous e pater. Olha, nós já vimos isso aqui, né? Que o proarge e o propator, né? Os termos proarge antes do começo, propator antes do pai, quer dizer, é o pai primordial, tá? Então, intimamente ligados com o conceito de bitos. Eles designam estados que precede o início da criação. Uma condição da criação que eles estão falando aqui, gente, é a criação lá do pleroma, tá? Não é da criação do universo material e físico, ok? Uma condição de existência anterior à manifestação das atividades. Estão vendo? Ó? Aqui está a explicação a manifestação dos aeons no pleroma. Então está explicado aqui. Tá? Certo? Não tem nada a ver com o mundo físico, porque seria contraditório isso aqui. No pensamento gnóstico, o bitos pode ser descrito como o proarge. Não é, porque nós já vimos isso. Tá? O proarge é o proarge, é o uno. O bitos, aí ele é o pai, tá? O propator, né? Pois ele é a fonte de todas as coisas, o princípio que existe antes de qualquer começo é cognoscível, tá? Desculpa, corrigindo, cognoscível, certo? Quer dizer, capacidade de compreensão, né? Ou criação. O termo propator, tá? Sugere uma relação similar, sendo uma referência à paternidade divina primordial, anterior à geração dos aeons, incluindo o pai, pater e o nous. Tá? Só que pai, tá? O pater e o nous são a mesma figura, tá? São o mesmo bitos e são o mesmo propator. Tá? Aí ele vai aqui explicar nous e pater. Tá? No pensamento gnóstico, o nous, a mente, e pater, pai, são frequentemente emanações de bitos, porque ele está voltando a ligar o bitos ao proarge. Então não é. Nós já vimos, eu coloquei até no quadro aqui atrás. Ó. Tá? Então o proarge é o uno, certo? Bitos é o mesmo propator, o mesmo nous, o mesmo pai, pater, né, que é assim em grego, certo? Então, no pensamento gnóstico, o nous, tá, e o pater, pai, são frequentemente emanações de bitos, não são o mesmo bitos, tá? Não tenho nenhuma dúvida em falar isso para vocês, tá ok? Surgindo no processo do desenvolvimento do pleroma. O nous é o princípio da mente divina, frequentemente associado ao Cristo ou ao Logos. O poder, por outro lado, representa a paternidade, o pater, por outro lado, representa a paternidade divina, o princípio gerador de todas as coisas. Okay? Em alguns sistemas gnósticos, como os descritos no Evangelho dos Egípcios, o pleroma, o mundo espiritual, é composto de uma série de emanações ou aeons que surgem do Pai Supremo. E o nous é uma das primeiras e mais elevadas emanações. Tá? Ele desempenha um papel central no desenvolvimento da ordem cósmica, refletindo a sabedoria e o intelecto divino. Vocês vão ver isso nessa imagem aqui. Ó. Vocês vão ver, está aqui, ó, nous e aletheia. Tá? Aletheia quer dizer verdade. Tá? Mente e verdade. Certo? Olha só, eles vão gerar a mente e a verdade, vão emanar o Cristo e o Espírito. Aqui, ó. Certo? Ok? Vocês vão ver, inclusive, que não se confunde pneuma com paráclitos, tá? Porque quem vai ser a contraparte da fé é o advogado, o consolador. Fé e consolador. Tá? Aqui, ó. Tá? Pistes e paráclitos. Então a gente
vai entendendo devagarzinho, né? Vamos colocar aí, né? Então, gente, isso é muito importante a gente entender, senão, quando você lê os documentos ou qualquer livro e você não tiver a clareza, é claro que tem autores que pensam de outra forma, tá? Mas a gente tem que ter uma lógica, porque senão a gente confunde tudo e depois não tem como destrinchar ou desamarrar o nó, tá? Ele é composto de várias emanações, né? Então, o nous ocupa ali. E essa é uma visão, e aí tem que deixar claro, né? Quem pensava assim muito era o Valentim, tá? Então, o valentinianismo, os valentinianos, tinham essa visão. Só que você vai olhar em outra escola agnóstica, eles vão mostrar um outro aspecto disso, tá? Bitos, então, pode ser considerado como a fonte de Proarguê e Propator. E o Nous e Pater são emanações diretas que surgem dessa profundidade insondável. Tá? Já disse para vocês que, vamos lá, Bitos, Propator, Pater, tá? Certo? Nous, tudo é o mesmo ser. Tá? Mas, dependendo da escola, você vai ouvir uma coisa e outra. Por exemplo, Bitos e Sige, os valentinianos era que designavam. Aí, Nous e Aletheia, mente e verdade. Ok? Certo? Aqui, no sistema gnóstico do valentinianismo, por exemplo, o Pai Supremo emana o Nous, que age como intermediário entre o inefável Bitos e o restante do pleroma. O Nous, como a primeira emanação, está associado à consciência divina. Tá? Então, você pode, de repente, achar, né? Ah, vamos colocar assim, né? Vamos fazer imaginar que tem uma ideia que não é muito correta, mas se você pegar aqui, tá? Aqui está o núcleo central e aqui está o uno, ok? Tá? Aí você vai pensar, o uno emanou quem? Emanou o Bitos, tá? Certo? A Sige. Aí você talvez pense, bem, aí a Sige emanou a Barbelô, ok? Tem gente que vai exatamente perfigurar essa ideia, tá? O Bitos gerou o Propator, ok? Certo? Aí, então, esse gerou o Nous, ok? E ela gerou a Pronoia, ok? Então você pode imaginar uma cadeia de seres vindo, tá? A mesma coisa que você vai pensar, aí ele pode ter gerado né? O autogênero. Eu vou só abreviar aqui, tá? Você já sabe. Autogênero. Aí que gerou pera lá, vamos tirar aqui. Que gerou o Logos, o filho, né? Só para nível de compreensão. E esse aqui que produziu o Logos. Então você imagina
uma cadeia de descendência que seria mais ou menos esse pensamento aqui, tá? Então, muita gente pode pensar que Beatus, Propator, Nous são seres diferenciados. Para a gente ter uma pedagogia, diremos assim, uma didática, a gente pode até fazer isso aqui, para compreender as escolas, tá? Certo? Mas você ficaria retido numa compreensão limitada, tá? Aí aqui seria, tá, o pater, que seria o pai, tá? Se eu não estiver enganado, ios. Eu acho que é assim que é filho, mas depois eu vou consultar, tá? Ou ios, filho, tá? E aqui geraria a mater, né? Bom, se você pegar isso aqui, gente, né, tomar isso aqui como didaticamente um instrumento para compreender a, a faceta da gnose, você pode até fazê-lo, tá? Para você distinguir né, ali o eixo fundamental do gnosticismo, que é porque essas figuras, gente, você eles têm uma ocupação central dentro da gnose, tá? Certo? Da gnose. Tá? E do desenvolvimento da concepção do pleroma. Ok? Tudo bem. Vamos seguir aqui, né? Que é muito interessante a gente Então vamos lá. As relações, aqui a gente vai ver agora, as relações, baixar aqui, as relações diversas nas diversas escolas gnósticas. A escola valentiniana, por exemplo, aqui é importante a gente se deter, na cosmologia valentiniana, Beatus é o abismo primordial de onde todas as coisas emanam. E ele, muitas vezes, é acompanhado por Sige como complemento feminino. A primeira emanação de Beatus é o Nous, eu já mostrei aqui agora, naquela imagem. Também chamado de monogênese, olha aí, tá? Certo? O filho unigênito. Tá? Então, veja, eu vou chamar de novo aqui para o quadro, porque veja aqui, ó. Você vai ver que, olha só como é muito interessante isso aqui. Ó. Vamos chamar isso aqui de monogêneo. Tá? Ok? O monogêneo. Certo? Aí, aqui, gente, em vez de filho, vamos botar aqui o Cristo. Tá? Logos. Então nós vamos ver que o monogênese é também identificado, por isso que algumas pessoas fazem muita confusão com os termos, em virtude de acharem, por exemplo, a ligação entre o logos, né, que a gente vai ver aqui agora, ó, que isso aqui que ele está falando, ele está citando esta imagem aqui, ó, tá? Beatus e Sige, Nous e Aletheia, aí vem aqui, ó, Logos e Zoe, e Anthropos e Eclésia. Esses são os Ogdoadi. Está bem aqui o nome, ó. Ogdoadi. Certo? Aqui, ó. Certo? Isso aqui tudo seria um pleroma. Né? Muito bem. Aí ele vai dizer aqui, ó. O filho unigênito, olha aqui, ó. Tá? O filho unigênito.
ok? Que reflete o pensamento e a inteligência divina. Daqui surgem outras emanações, como Sofia, que representa o desdobramento posterior do processo criativo. Na escola setiana, olha aqui, a escola setiana, tá? Daqueles que se consideravam descendentes de Sete, ok? Mas do Sete, filho de Adão, não do Sete egípcio, ok? Certo? No pensamento setiano, Bitos e Sige também são conceitos importantes, com a criação sendo descrita como emanações que partem do abismo. Aqui Sige desempenha um papel passivo, representando o silêncio da divindade antes de qualquer manifestação. Barbelô, por sua vez, é uma figura ativa, tá? Barbelô, por sua vez, é uma figura ativa, a emanação feminina primordial e é associada ao princípio da sabedoria da criação. Então, ela é a Sofia superior, não a Sofia que vai parir o demiurgo, ok? Isso é importante distinguir, tá? Portanto, a Bíblia não fala dessa Sofia aqui. Ele fala da Sofia, diríamos a Sofia que deu origem ao demiurgo, ok? Então, para não confundir as duas coisas. Nos textos de Nag Hammadi, por exemplo, de Nag Hammadi, que ele coloca aqui separadamente, o apócrifo, por exemplo, de João e outros textos de Nag enfatizam a natureza insondável de Bitos e a importância de Sige como o silêncio que envolve e precede toda a criação. Esses textos descrevem a queda de Sofia como uma tentativa de agir fora da ordem divina, tá? O que leva à criação do demiurgo e ao Dabaote e do mundo material. Ok? Estão percebendo aqui Então, Bitos, aqui, né? Ele coloca uma conclusão aqui. Bitos e Sige representam o abismo primordial, o silêncio que precede a criação no pensamento gnóstico. A relação entre essas figuras Barbelô, assim como termos proarguê, propator, nous e pater, forma a base para a cosmologia complexa do gnosticismo, enquanto que Bitos é o primeiro princípio supremo, Sige representa o estado de quietude que permite a manifestação do pensamento divino, culminando na emanação de Barbelô e outras entidades. Em várias escolas gnósticas, como o valentinianismo e o setianismo, essas entidades desempenham papéis fundamentais na criação e no processo de salvação gnóstica. Ok? Então, quando você... é muito importante isso aqui. Quando a gente analisa, por exemplo, essa figura aqui que eu acabei de desenhar, aí as pessoas assim dizem, bem, eu quero compreender, né, porque essa cosmologia, toda essa visão filosófica, os gnósticos tinham uma única intenção: mostrar que o pleroma era uma harmonia, tá? Era um mundo harmônico, era um mundo da completude, da plenitude, enquanto que aqui fora dele existia um mundo desordenado, incompleto. Portanto, um mundo, diríamos assim, que estava em oposto ao mundo pleromático. Ok? Este aspecto, eles tentam colocar isso, que em tese eles querem dizer o seguinte, ó. Por exemplo, você tem uma parte do pleroma em você que é a centelha divina e o seu espírito, enquanto que a sua alma representa um aspecto intermediário, proto-metafísico, o seu corpo, tá,
é uma expressão do físico, do mundo material, do mundo denso, né? Então isso é importante para a gente entender que nós precisamos buscar a harmonia do nosso ser. Aqui que está. O pleroma precisa acontecer também dentro de nós. À medida que nós identificamos, tá, que o nous, né? Aqui, ó, mais uma vez, o uno, tá? Certo? A primeira manifestação dele é o bitos, o nous, o propator, que cabe tudo aqui, tá? Depois, a mãe, tá? O primeiro pensamento, olha aqui, tá? O primeiro pensamento, a enóia, a barbelu, olha aqui a palavra, tá? Enóia, a barbelu, sabedoria divina, a sabedoria superior. E depois aqui o Cristo, o Filho, Cristo, tá? Isso aqui é um resumo assim, resumão mesmo básico, tá? Porque há coisas que você dificilmente tem, você entende sem ter uma leitura prévia do que os gnósticos faziam. Ok? Então, eu costumo dizer o seguinte: por que a gnose é importante? Porque os ensinos gnósticos nos fazem entender qual o nosso papel nisso tudo, qual a nossa tarefa e que significado nós devemos dar à nossa vida, à nossa existência. Ok? Eu espero que as pessoas entendam essas questões, que são fundamentais para quem quer até mesmo ler documentos gnósticos ou um livro que fale sobre gnose e não sabe como fazê-lo. Né? Nós, no próximo vídeo, nós vamos falar mais sobre esses assuntos, porque nós vamos, à medida que os vídeos forem, né, destrinchando cada coisa, e nós vamos mostrar o quanto é importante, gente, o nosso despertar para essa realidade metafísica, para essa realidade que muitos tentam encontrar, porque esse nosso anseio é devido à fonte divina que existe em nós, querer chacoalhar a gente, dizer é hora de acordar. É hora de você olhar para uma outra realidade que não é essa. Essa realidade aqui é apenas simulação, holografia. Ok? Tá bom? Então, pra gente, deixa eu ver se ainda dá um tempinho da gente botar mais um pedacinho da música. Poxa, Então decide a nos guiar. Gritos decível vão na imensidão, no abismo e no silêncio nasce a criação. Emanação de luz, da sabedoria for, na plenitude divina encontramos o amor. Entre o pleroma e o pleroma, uma busca sua jornada, liberando-se da escuridão, uma pura harmonia.